Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando na sua tela com muito conteúdo bacana nesta tarde. Uma ótima tarde para você. Você sabe quem deve arcar com o prejuízo no caso de um furto ou um roubo dentro de um condomínio? Se a sua resposta é não e você se interessa por esse assunto, quer saber mais, fique conosco porque esse é um dos nossos temas de hoje. Além disso, vamos falar sobre a saúde dos nossos rins. Porque é importante ter uma atenção especial e cuidar muito bem desse órgão. Vamos descobrir juntos? Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. Assista ao nosso programa também lá no site da HIT, hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a HIT, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E você, é claro, pode participar do nosso programa, nos ajude a fazer o nosso programa com as suas perguntas, as suas sugestões de pauta, enviando a sua mensagem lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337 5886, esse número que aparece aí na sua tela. A gente vai começar o nosso programa de hoje falando justamente sobre a segurança nos condomínios. Hoje em dia, muita gente mora em condomínios, não é mesmo? Então, é muito importante a gente saber das regras e principalmente da segurança, quem deve se responsabilizar por o quê. Quem vai responder todas essas perguntas e muito mais para a gente é o doutor Issei Yuki, advogado, aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua presença, prazer te conhecer, doutor. Obrigado, eu que agradeço o convite e vamos tentar aqui resolver e equacionar essas dúvidas dos nossos amigos telespectadores. Doutor, vamos começar aí esclarecendo o seguinte, quando a gente fala de segurança em condomínios, o que exatamente isso abrange? O que essa palavrinha abrange? Isso é importante todos terem conhecimento que a segurança não é só a portaria, né? Sim. É a franquear a entrada ou não de qualquer pessoa. A segurança é muito além disso. Então, você tem que ver toda a questão do circuito de câmeras, da cerca elétrica, o treinamento dos funcionários, isso é importante. Anualmente, você sempre tem que renovar esse treinamento para atualizar essas questões de segurança dentro dos condomínios. E é importante até ali na portaria mesmo, né? E em outros lugares onde esses seguranças do condomínio, por exemplo, mais ficam, ter ali algumas instruções para que eles possam ver e rever, né? Ou informações mesmo de nome de funcionários, enfim, senhas, eu não sei como que funciona a questão de senhas, por exemplo, para ter acessos ali dentro do condomínio. Como é que isso deve funcionar? A última tecnologia que está sendo implantada nos condomínios é a questão do controle de acesso facial. Existe já o biométrico, o de senha e o facial. A última tecnologia é o facial, que auxilia e muito. Só que nessa questão de segurança, nós temos que ter uma questãozinha básica que eles têm que levar em consideração, que segurança não anda junto com conforto. E muitas das vezes, os próprios proprietários, eles acabam quebrando essa questão da segurança, porque, mas é minha mãe que está chegando, vocês barraram ela na porta. Mas isso está chovendo, vocês têm... Não, segurança é segurança. O conforto é em segundo plano. Nos prédios mais antigos, assim, ou antigamente, a gente via ali um prestador de serviço, só chegando ali já subia muitas vezes, né? Mal se identificava, ou então alguém ia fazer uma entrega de um delivery, por exemplo, né? Subia no apartamento. Hoje em dia, tudo isso é mais rígido, né? A segurança em relação a tudo isso é mais rígido, né? Lá onde eu moro, por exemplo, eu moro num condomínio de prédios, né? Sim. E lá onde eu moro, por exemplo, tem que fazer todo um cadastro ali na portaria. Quando é um prestador de serviço, ele tem que passar um monte de informações antes de ser liberada a entrada dele. Isso é importante. Se, por exemplo, é um prestador de serviço que chegou esporadicamente para atender uma necessidade sua, ele vai chegar, ele vai ter que fazer o cadastro, vai ter que ser
interfonado na unidade e solicitado autorização para franquear a entrada desse prestador de serviço. Pode também, hoje, com a tecnologia, você pode já deixar pré-cadastrado esses prestadores de serviço. Aí já a portaria já vai ter ciência do que está acontecendo ou não e libera a entrada. Independente de qualquer coisa, é importante sempre frisar, né, que não é bacana, né, doutor, deixar uma chave, por exemplo, com um porteiro, alguma coisa assim. Isso faz com que a segurança fique ali duvidosa ou não? Não é o ideal. Não, né? Deixar chave ou deixar assim livre para qualquer pessoa ingressar dentro da unidade. Até mesmo as próprias colaboradoras, as faxineiras ou as empregadas domésticas, as diaristas, elas devem sim todas serem cadastradas e elas somente poderão entrar nas datas permitidas. Se for uma diarista, segunda, quarta e sexta, ela só vai ser liberada na entrada de segunda, quarta e sexta. Se ela chegar um dia na terça-feira, que não é o dia que está cadastrado, a portaria não deve franquear a entrada. Ah, mas ela é funcionária dele. Tá, mas é segunda, quarta e sexta. Se quer alterar, altere o cadastro. Doutor, quando a gente fala em segurança, tem a ver também com os equipamentos, as áreas comuns, as estruturas mesmo ali daquele condomínio, elas devem estar seguras. Por exemplo, assim, se tiver um banco numa área comum com uma parte solta ali que alguém pode passar e machucar. Isso também é segurança? Não, isso é uma questão de acidente interno, que o condomínio é responsabilizado, sim, se houver falta de manutenção nas áreas comuns. Isso sim. Se, por exemplo, esse exemplo que você deu, tem um banco que está mal cuidado e tem um parafuso solto, alguma coisa, e chega alguém, senta lá e rasga a perna da pessoa, o condomínio é responsabilizado. Agora, se está tudo em ordem, a manutenção está em ordem, ela tropeçou em algum item lá que não faz parte do condomínio, isso não cabe a responsabilidade ao condomínio. A responsabilidade do condomínio é manter toda a área comum e todos os objetos da área comum com as manutenções em dia. Isso também é segurança, então? Faz parte da segurança das pessoas? A segurança da saúde, não é aquela segurança de violência, né? Existem outros artifícios de tecnologia, além desses que você trouxe para a gente agora, né? A gente tem a tecnologia a nosso favor nesse sentido, né? Então, tem as câmeras de segurança, tem os acessos aí, o reconhecimento facial, né? Tem as tags também, né? Que são utilizadas, digital, muitas vezes, as senhas, né? Tem outras questões de segurança, alarmes. O que compõe é a cerca elétrica, né? Por exemplo, essa é uma questão que tem que constar da convenção, essa questão se o condomínio vai se responsabilizar por indenizações por furto e roubo, tem que constar da convenção. Não constando, já tem jurisprudências não aceitando essa questão de ressarcimento por dano e furto. Tem que constar da convenção. Mas, além disso, tem que ter a manutenção da cerca elétrica, tem que ter o monitoramento através das câmeras internas do condomínio, os limítrofes do condomínio e internamente, as câmeras, né? E hoje também o que tem muito e tem auxiliado na segurança e na resolução de quando acontece algum fato, é aqueles totens de segurança interno que uma empresa de segurança fornece aos condomínios e isso aí auxilia muito na elucidação dos fatos já ocorridos também, né? Ah, bacana. Então, é mais um artifício aí, né? Doutor, você falou agora sobre os furtos, né, e os roubos, e a gente usou justamente isso, né, na chamada do programa, agora na abertura, né? Esse questionamento, se há um furto ou um roubo dentro de um condomínio, de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade, quem vai arcar com o prejuízo. E você disse agora que é importante que esteja na convenção, é isso? Normalmente, a responsabilidade quem vai arcar com a despesa é a própria unidade, né? O que acontece é o condomínio... A vítima, no caso, é isso? A vítima. O condomínio somente será responsabilizado se constar expressamente na convenção essa questão do dano, do furto e roubo. Mas isso também é assim, não é simplesmente entrou alguém, o condomínio vai ser responsabilizado mesmo estando na convenção. Ele tem que ter deixado de cumprir as suas obrigações nas manutenções. Por exemplo, cortaram a cerca elétrica lá
e um meliante ele adentrou ao condomínio através desse mecanismo que estava falho. Então, houve uma negligência do condomínio, então o condomínio pode ser responsabilizado, né? Então, são essas questões. Agora, o condomínio estando com as manutenções de segurança em dia, dificilmente o condomínio vai ser responsabilizado. Doutor, e no caso assim, por exemplo, né, eu vejo muito isso acontecer. Um morador entra ali no condomínio e alguém vem e entra junto. Sim. Ou caminhando ou mesmo na garagem. Sim. Né? Já vi muitas situações em que um morador entrou ali na garagem, veio alguém de moto e pum, entrou ali rapidamente, ninguém viu. E aquele era o criminoso, aquele era o ladrão. E aquela pessoa vai lá e comete ali um furto ou um roubo mesmo ali dentro do condomínio. Nesse caso, a responsabilidade fica para esse morador que deixou entrar ou não? Ou é o próprio condomínio? Como é que funciona? Que a gente sempre usa no direito, que é o depende, né? A gente tem que analisar o contexto como um todo, o que aconteceu. O que a gente orienta aos condomínios, por exemplo, na entrada de pedestre, por exemplo, é ter aquela gaiola que a gente fala, né? E tem duas entradas, Duas entradas. Tem a primeira entrada, por exemplo, entrou você no facial e eu estou atrás de você e eu não sou morador. Eu aproveitei que você entrou e adentrei naquela gaiola. Isso. Qual que é a orientação que a gente fala? Por isso que é a segunda entrada. Aí você não vai abrir a porta. Quem vai ter que abrir sou eu. E eu não abrindo. E o porteiro que está lá, ele já tem que estar fiscalizando isso aí, né? E se ele sentir alguma coisa, ele também não tem que ir lá e abordar, questionar, brigar. Se ele já vê alguma questão suspeita, ele já pode acionar a polícia. Então, além de toda a equipe de segurança, toda a equipe ali do condomínio, é muito importante que os condôminos também sejam treinados de alguma forma, né? Primordial. Principalmente os proprietários. Que as falhas normalmente que acontecem de segurança são as questões dos próprios proprietários e às vezes, os próprios colaboradores. Por isso que é importante o treinamento e a seleção que é feita, como orgânico, né, que é o funcionário próprio, ou da terceirizada. Isso você tem que prestar muita atenção porque acontecem falhas. Então, eu acho que é muito importante que todo mundo receba ali essa orientação, essa educação de como conviver no condomínio, não só em relação à segurança, mas de tudo mesmo, né? Tudo é em benefício próprio mesmo. Porque por mais que tenha ali aquele regulamento, né? Tudo que for decidido em assembleia, enfim, nem todo mundo lê, né, doutor? Eu sempre oriento também. Isso é um ponto assim, nevrálgico para você ingressar no condomínio. Porque, normalmente, são pessoas que não moravam em condomínios, que ingressam no condomínios, que acabam dando um certo problema. A primeira coisa que eu oriento aos síndicos e ao condomínio é que a primeira vez que a pessoa adentra o condomínio, ela já tem que recepcionar a convenção e o regimento interno. Isso que são as leis que vão regrar todo o condomínio. Então, eles têm que estar cientes de tudo que tem que fazer, os horários, a forma de autorizar ou não a entrada de alguém, tudo está no regimento interno. Olha só, eu vou trazer aqui uma situação que eu soube, né, que eu fiquei sabendo dessa situação, em que aconteceu o seguinte, doutor Issei, olha só. Pode ir. Uma moradora de um determinado condomínio, ela colocou uma pessoa para morar junto com ela, dentro desse apartamento, só que não fez cadastro de morador para essa pessoa, nada. Levou essa pessoa para morar com ela durante um tempo. Nesse prédio, né, nesse condomínio, havia um mercadinho, sabe esses mercadinhos terceirizados de condomínio? Sim. Havia ali um mercadinho. E essa pessoa, depois de algum tempo que estava ali morando nesse apartamento, foi até esse mercadinho e cometeu um furto. Ótimo. Um furto considerável. Isso acontece muito. Um furto considerável. De uma pessoa que não era cadastrada como morador, mas estava morando no apartamento de uma pessoa que, sim, era proprietária do apartamento. Estava morando junto. Essa pessoa acabou sendo presa e aconteceu tudo isso. Mas o que eu quero te perguntar é, nesse caso, o prejuízo mesmo que o mercadinho terceirizado teve, quem arca com isso? Ótima pergunta. O que acontece? Normalmente, a maioria dessas empresas, elas se responsabilizam por tudo, né?
o que acontece? O condomínio ele somente franquia a entrada e oferece um espaço físico para eles montarem, né, esse mercadinho que vai beneficiar os próprios condôminos. Sim. Só que tudo que acontece, se alguém não pagou, o próprio morador, às vezes acontece de não passar o cartão, alguma coisa assim, ou acontece isso que aconteceu e tal. O condomínio ele somente irá auxiliar a identificação e auxiliar na questão policial, se tiver que testemunhar com alguma coisa ou não. Mas a responsabilidade nesse perímetro do mercadinho é do mercadinho. Aí, no caso, o morador não é cobrado, ele não tem que ressarcir. Já que, assim, a pessoa não era cadastrada como moradora. Aí já está errado que, assim, independente se é casado ou não, mas ele está morando com essa pessoa lá dentro, ele deveria estar cadastrado. Sim. Como que ele entra na portaria, por exemplo, se não tem o cadastro dele? Não é nem a questão do né, mercadinho. por exemplo? Pode Daria, ser, seria né? possível. Mas então, aí sim, é isso que eu falei. A gente vai fornecer todos os dados para o mercadinho, o condomínio. Essa pessoa está morando com essa pessoa e tal. Aí há uma negociação do mercadinho com a unidade, né? E ela também tem todo o direito de ingressar com o boletim de ocorrência e fazer todo o trâmite criminal dessa questão também, o mercadinho, né? Outra pergunta sobre esse assunto ainda, né? Sobre esse caso ainda, doutor Issei. O prédio, no meio de uma situação dessa, né? O condomínio ou os condôminos, tem alguma autoridade ali para, de repente, aplicar algum tipo de multa ou até uma expulsão a um condômino como esse que levou uma situação de talvez insegurança para dentro do condomínio? Sim, aí é uma questão assim, independente do mercadinho, tá? Por exemplo, aconteceu um fato e está reincidentes os fatos que estão acontecendo no mercadinho com essa unidade, né? O que o condomínio pode fazer é chamar uma assembleia, mostrar o que está acontecendo e tentar demonstrar como condômino antissocial. Ele está indo contra a coletividade, toda a moral e tal, e a gente consegue fazer algumas coisas contra essa unidade, né? Mas com relação ao mercadinho, ela mesma tem que tomar as providências. Mas existe isso, expulsar um condômino? É difícil, mas é possível. É tem que ser mesmo? reiteradas as práticas, né? Não só de furto, por exemplo, utilização de drogas, barulho, agressão física, essas questões, sempre, né? Notificando, advertindo e tal, chegando um momento que você pode sim chamar essa assembleia para ver essa questão do condômino antissocial. Aí a assembleia determina que nós judicializemos essa questão. O condomínio não pode simplesmente proibir ele de entrar ou obrigá-lo a sair. Quem vai fazer isso é a justiça. O condomínio ingressa com uma ação contra essa pessoa, como condômino antissocial, aí a justiça determina que ele saia, ele perde a posse, não a propriedade. Ele pode alugar para outra pessoa, tudo certinho, mas ele mesmo não pode mais entrar no condomínio. Entendi. Olha só que coisa. É sério, mas é hein, difícil, gente? Mas é difícil, mas isso acontece. É difícil, mas é sério, né? Tem que respeitar as regras direitinho, Tem que respeitar. né? Até para que todo mundo venha a ter segurança, né? Naquele ambiente, né, doutor Issei? É isso mesmo. Bem, uma outra situação, assim, que eu pensei, assim, quando a gente estava bolando a pauta, né, sobre a segurança, é sobre, por exemplo, os condomínios clube. Tem ali piscinas. Se a gente vai em um clube mesmo, normalmente vai ter ali um salva-vidas, né, que vai estar ali observando, né, e dando um apoio para as pessoas que estão no clube. Mas os condomínios clube, muitas vezes, não têm salva-vidas. Tudo bem ou deveria ter? Depende do número, né, de pessoas utilizando esse espaço, mas uma coisa importante que temos que falar é o seguinte, normalmente, em alguns condomínios e alguns proprietários, pais, eles acham que o condomínio ele é responsável pelos menores de 12 anos. Sim. Que eles são monitores, babás, e na verdade não é isso que acontece. A responsabilidade é dos pais. O condomínio não tem responsabilidade nenhuma sobre esses menores de 12 anos andando livremente nas áreas comuns do condomínio. Nem poderiam. Sim. Na verdade, nem poderiam. Porque isso está ali na convenção também, Está né? na convenção e já tem algumas coisas que estão sendo analisadas pelo judiciário e tal, que não pode. Crianças aqui em São Paulo, crianças menores de 10 anos, elas não podem circular no elevador sozinhas. Como é que ela não podendo circular sozinha no elevador, como é que ela chega até a área comum?
Então, se acontece alguma coisa na área comum com essas crianças, não é de responsabilidade do condomínio. Volto a dizer, mesmo estando tudo em ordem, mas vamos, por exemplo, na questão lá de um parquinho de madeira que está com os pregos e tal, e acontece alguma coisa com essa criança, por mais que ela tenha sozinha, aí sim a responsabilidade do condomínio. Fora isso, estando toda a manutenção em ordem, acontecendo alguma coisa com a criança, a responsabilidade é dos pais, não do condomínio. E tudo tem a ver com a manutenção. Tudo. Tudo tem a ver com a manutenção. A premissa básica, né? Do síndico e do condomínio é a manter mesma coisa toda... que você falou do ladrão. Se ele pulou a cerca que estava quebrada, aí sim é a responsabilidade do condomínio, senão não. Senão não, É isso aí. Eu conheço um caso assim também, de criança, hein? Mas isso acontece muito. Conheço um caso assim, foi um caso grave até. A criança se machucou num brinquedo, mas até onde eu sei, o brinquedo estava em perfeitas condições. Vamos supor que ela está sozinha. Mas a criança se machucou feio no brinquedo ali. Vamos supor que tem uma certa altura tal, e essa criança vamos supor, 8 anos. Ela está sozinha brincando com outra criança de 8 anos, também da outra unidade. Elas estão lá, e criança, você sabe, né? Briga, empurra. Como diz minha mãe, a gente tem que ter 500 olhos em cima da criança. Aí uma das crianças cai de uma altura razoável, 1 metrinho e tal, e bate a cabeça. Já o condomínio tá feito o estrago responsabilizado? Todinho. Claro, o condomínio tem que fiscalizar os colaboradores, o porteiro, o zelador, orientar, falar, olha, não pode, ligar lá na unidade, falar, olha, seu filho está sozinho. Mas a responsabilidade é dos pais. É isso aí. É importante deixar isso frisado também, né, doutor? É importante. Doutor, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aqueles totens que ficam, às vezes, nas ruas com umas câmeras, isso normalmente quem coloca são os condomínios ou são os próprios moradores? Os condomínios. Os próprios condomínios fazem isso. Como uma forma também de aumentar mais o perímetro de segurança? Como que funciona esses totens? O ideal é que toda a rua e todo o entorno adeira a essa questão dos totens. Por quê? Ele vai fazer o circuito. Então, antes da chegada ou após o fato, eles conseguem verificar. Aconteceu um episódio no meu condomínio, que eu sou morador, exatamente isso. Aconteceu um furto na entrada do meu condomínio. Em questão de segundos, a empresa acionou a polícia e já mandou a placa. Olha só. Pena que era adulterada a placa, né? Mas chegou rapidamente. Essa é a função dos totens. Mas não importa, né? Aconteceu, acabou assim, né? A história, mas o importante é que teve o acesso, né? Teve ali o artifício para poder chegar nessa placa. Doutor, eu chamei aqui os nossos telespectadores a participarem do nosso programa aqui no começo e nós temos algumas perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp. Olha só, o Carlos Souza pergunta: gostaria de saber em quais situações o morador pode acessar as imagens das câmeras de segurança do condomínio. Obrigada, eu que agradeço, Carlos. Isso é um pouco temerário, porque o que acontece? As imagens devem ser preservadas, né? E quando acontece algum fato, o condomínio, através do síndico, ele deve gravar essas imagens, porque normalmente essas imagens elas são rotativas. Passou um período duram por um tempo, 15, né? 30 dias, elas somem. Aconteceu um fato, o ideal é você gravar, né? Aconteceu uma questão assim, chega um morador solicitando a imagem. Você pode até mostrar a imagem. Agora, ou fornecer a imagem, que é um pouco complicado. Porque principalmente se envolve imagem de outras pessoas, né? Isso, a questão da LGPD, a questão da imagem e tal. Então, não pode. Claro que você sempre vai auxiliar os moradores a resolver as demandas, mas sempre respeitando a lei. Então, imagem é só mediante autorização ou determinação judicial. É isso aí, respondida a pergunta do Carlos. Então, tem mais uma para a gente colocar na tela. Olha lá, Paula Biazini pergunta: há 2 anos temos câmeras no condomínio e os moradores podem acessar as imagens de algumas delas por um aplicativo de celular, como a garagem, os corredores, a rua. Mas agora mudou o síndico e ele quer retirar esse acesso. O que podemos fazer para que isso não aconteça, doutor? Pergunta a Paula. Obrigada, Paula. É o que a gente acabou de falar na anterior. Eu acho que o síndico novo é que está correto. O anterior, ele era mais político, queria ajudar, auxiliar, mas às vezes acaba prejudicando com essa liberdade, né? Não estou falando que o síndico ele não pode fornecer. Ele tem e deve auxiliar, né? Mas essa questão das imagens é isso, é somente
mediante determinação judicial, ou ele grava e depois vai auxiliando. Mas ainda né? que sejam essas imagens da rua, Então, essas menos. imagens da rua também não pode. Também não pode? Porque está passando outras pessoas, Entendi. placas de carro e tal. A questão, voltando à questão dos totens, as empresas de totens, normalmente, elas fornecem um login e senha e aí sim essas pessoas têm acesso a essas imagens desses totens. Agora, mas daí não é o condomínio que está fornecendo a imagem. Ah, tá, entendi. É a empresa. Entendi. Aí a responsabilidade é dela. Da empresa. As câmeras do condomínio, eu entendo que deve ser analisado caso a caso. É isso aí. Tem mais uma pergunta? Dá tempo da gente responder mais uma? Olha lá, o João Caetano pergunta: tem uma câmera no meu condomínio que filma o pátio, mas o problema é que ela pega uma parte da minha sala, pois moro no primeiro andar. Isso está correto, doutor? Errado. Não pode. Nada que atinja a privacidade da pessoa pode com relação a essas câmeras. Ao mesmo caso, eu entendo na questão das piscinas. Por que normalmente não tem câmeras na piscina? Por causa da privacidade dos usuários. Você pode na porta de entrada, né? Agora, nessa questão aí que pega a unidade do morador, ou ela tem que ser realocada ou tem que ser tirada de lá. É isso aí. Então, está respondida aí a pergunta, é isso que ele tem que fazer, né? Se por acaso o condomínio não tirar aquela câmera... Entra na justiça e vai conseguir. Vai conseguir, né? Conseguir. Mais uma perguntinha, dá tempo de responder, hein, doutor? Olha lá, Rosa Bastos pergunta: um vídeo feito a partir das câmeras de segurança de um condomínio pode ser compartilhado com pessoas de fora? Aconteceu uma briga dentro do meu condomínio e as imagens das câmeras de segurança estão circulando entre grupos de todos os prédios do bairro. Obrigada, Rosa. E aí, doutor, pode isso? Então, não deveria, né? É aquilo que a gente tem falado aqui nas últimas perguntas. E eu já vi muito, hein? Eu já vi muito. Não pode, exatamente por isso. Tem inúmeras pessoas nesse vídeo. Então, não pode ser fornecido. Então, mas não pode. Mas a pessoa, uma das pessoas que está ali no vídeo, por exemplo, pode processar o condomínio? Se tem alguma questão que ofensiva, alguma questão que cause algum prejuízo ou dano, ela pode sim. Igual esse caso, por exemplo, de uma briga. Um dos personagens ali da briga, sabendo que esse vídeo dele está rolando em todos os condomínios do bairro. Por isso que o síndico não deve fornecer as imagens. Tá aí. E quando fornecer, por exemplo, esse pessoal que brigou e tal, fez um boletim de ocorrência, representou tal, aí o delegado solicitou as imagens, mas vai estar lá, no boletim de ocorrência e no inquérito. Então, se vazou ou não, aí não vai ser mais problema do condomínio. É isso aí, excelentes respostas, né, do doutor Issei. Eu vou deixar aqui os contatos dele, o Instagram, @IUKI Advogados, YUKI, como você está vendo aí, IUKI Advogados, e o WhatsApp, DDD 11, número 20910683. 20910683 é o WhatsApp, então, da IUKI Advogados, para você entrar em contato com o doutor IUKI. Amei, obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Precisando, a gente está às ordens. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu vou dar um recadinho ali, doutor, e eu vou pedir só para você deixar mais uma informação. Tá bom. É importante que o condomínio tenha uma assessoria jurídica, principalmente nessas questões de segurança? Não só na questão de segurança, em toda a questão condominial, eu acho que deve sim, todo condomínio, ter uma assessoria jurídica, mas independente. Uma assessoria jurídica contratada pelo condomínio, pelo CNPJ do condomínio. Isso vai diminuir muitas das questões condominiais. É isso aí, nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Não sai daí não, hein? Já estamos de volta com o nosso programa mais uma vez.
uma ótima tarde a você que está chegando aqui no nosso programa agora. Muito obrigada pela sua companhia. Bem, agora a gente vai ver muita arte do Brasil inteiro. É isso mesmo, ontem nós mostramos aí a primeira reportagem que mostrou as verdadeiras obras de arte que foram expostas e vendidas lá no Salão do Artesanato, que aconteceu recentemente aqui em São Paulo. Mas teve muito mais. Agora você vai acompanhar a segunda parte dessa reportagem do repórter Fernando Jesus, com a produção do Ronaldo Ferreira e a Sabrina Lima, imagens do Valdeci Augusto e a edição de imagens do Djalma Oliveira. Vamos ver. E voltamos para a região norte do país, aqui no estado de Tocantins. E eu vou falar agora com o Luiz. E Luiz, eu vou te perguntar, é ouro? É o ouro do Jalapão. Essa é a nossa maior riqueza que nós temos no estado. Além dos parques, das estruturas hoje para turismo, nós temos o nosso ouro do Tocantins, que é o nosso capim dourado. Tá certo. E conta pra gente, como que o capim dourado movimenta a economia? É muito importante para a nossa economia do estado, porque movimenta muitos artesãos, né? Aqui gera rendas e riquezas para muita gente hoje que bota a comida na sua mesa através da produção do artesanato capim dourado. Tá certo. Eu fiquei sabendo que o ouro do Jalapão foi exposto até mesmo internacionalmente. Conta pra gente essa história. Exato. Recentemente nós tivemos em Nova York, no Salão de Nova York, com os irmãos Campana, uma produção que eles fizeram utilizando nosso material. E onde nós estivemos lá também apresentando o ouro do Jalapão para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Perfeito. E como que funciona a produção, desde a colheita do material até chegar na mão dos produtores? É um produto que é colhido na vereda, tá? Na vereda do rio. Temos os coletores do capim dourado, eles coletam, trazem para os artesãos, os artesãos compram deles, e aí vem toda uma técnica de costura e de trabalho do capim dourado para se transformar na peça que hoje nós vemos aqui sendo apresentado no Salão do Artesanato. E qualquer um pode carregar o capim dourado ou precisa de uma autorização? O capim dourado ele não pode ser tirado do estado in natura, ele tem que sempre sair num trabalho artesanal. Para ele sair in natura, ele precisa de uma autorização especial. Até nós, artesãos, para podermos transportarmos, temos uma autorização especial da Naturatins, que é uma carteira do artesão, e autorização da Naturatins para poder transportar o capim dourado. Tudo que vem de fora, que não é de dentro do Tocantins, infelizmente é um material que é contrabando, que é um material que não tem uma procedência, que não vindo do Tocantins, da mão de um artesão devidamente credenciado. E nós continuamos aqui no Tocantins. Eu vou conversar com o Lucas, ele que vai mostrar pra gente um pouco da representação indígena aqui no estado do Tocantins. Olá, tudo bem? Então, nós temos 3 representantes do artesanato indígena tocantinense, né? A Cleivan Manche, que ela é da etnia Carajá. Nós temos produtos como a boneca Hichocô, que é considerada patrimônio cultural desde 2012, bonecas criadas exclusivamente pela etnia Carajá, as mulheres Carajás. Nós temos também a Cristina Craô, representante da etnia Craô, município de Goiatins, Barra Itacajá, Tocantins. Temos coco, palha, trabalham muito com fibra do tucum, sementes, tiririca, miçanga. E também temos as nossas representantes xerentes, né, que trabalham com capim dourado, representante do município de Tocantinha. E temos 2 representantes xerentes, né? A Hireki xerente, está aqui com um artesanato indígena, um trabalho belíssimo. E também temos a Eliette, que também é representante xerente da mesma região, trabalha com a mesma matéria-prima, que é o capim dourado, a fibra e a seda do buriti, que faz o complemento, utiliza para a costura do artesanato indígena. E é basicamente isso, a gente convida vocês para virem conhecer o artesanato indígena, o artesanato tocantinense e o nosso stand, né, que tem diversas tipologias e diversos produtos da nossa região. Tá certo, então, Lucas, muito obrigado por mostrar toda essa representatividade indígena aqui no estado do Tocantins. Eu que agradeço. E nós estamos aqui com a Hireki xerente e eu vou pedir para ela explicar um pouco da produção de artesanato dessa bolsa, que é uma mistura de capim dourado com qual outro produto?
essa é uma mistura de capim dourado com a seda de Buriti, que a gente trabalha com ela, né, dando uma importância do cultivo, não só do capim dourado, né? A importância do cultivo, a mistura é esse casamento perfeito que dá para o capim dourado. De forma assim, da origem, né? Ela vem da origem dos avós, dos antepassados, repassado, e assim a gente continua mantendo para o uso do sustento, né, da sustentabilidade. E a seda de Buriti, ela pode ser tingida de outras cores? Sim, tingimos ela. Essa é uma cor dela natural, né, tirada da seda mesmo, do Buriti. E tingimos ela com preto natural também, né, um casamento que a gente usa tradicionalmente mesmo, da casca da árvore. A gente faz aquela mistura toda que dá um preto. E ela também dá uma cor acebolada também. Essa a gente já faz de outro jeito, né? A gente tinge ela de várias formas, aonde o capim dourado fica bonito também com essa mistura. E é isso. Perfeito, Eric, muito obrigado. Saindo do norte do país, estamos indo para o sul do Brasil, lá em Santa Catarina. E eu estou aqui com a Lindacir, ela que faz essas obras de artes no quintal de casa. É isso mesmo? É isso mesmo, é no meu ateliê que fica no quintal da minha casa. É uma obra em cerâmica de alta temperatura. E esse tipo de obra de arte serve para ficar guardado ou a gente pode usar? De forma nenhuma, é uma arte que ela tem que ser utilizada, não pode ficar na prateleira não, porque aqui contém muito amor e carinho e toda essa energia, ela tem que ser repassada. Tá certo, e a produção? Você falou que a gente pode usar e pode usar bastante. Quais materiais servem para ficar exposto a altas temperaturas? Pode ser usado severamente? Sim, todo este material, ele é produzido com cerâmica de alta temperatura. O que isso significa? Significa que ela é queimada a uma temperatura acima de 1.200 graus. Toda a minha louça, ela é queimada a 1.240 graus. Então, ela pode ser usada no micro-ondas, na máquina de lavar louça, até mesmo no forno convencional em algumas peças. Perfeito. Eu tô vendo aqui, essa daqui parece que tem até um pouquinho de chocolate. Conta pra gente como que chega nessa coloração. Tô vendo até que tem 2 tons, como se fosse um degradê. Conta pra gente um pouco sobre a coloração. Exatamente. Essa cor, ela ganha através do esmalte vítreo. É um esmalte específico à base de vidro que a gente passa depois da primeira queima. Existem 2 queimas. Primeira queima, que é a queima de biscoito, a 1.050 graus. E a segunda queima para a esmaltação, que vai então acima de 1.200 graus. E todos estes efeitos, elas são obtidos através de alguns minerais que são colocados na produção de cada esmalte desse. Então, todas essas cores, elas podem ser utilizadas sobrepostas. Existem esmaltes reagentes, existem esmaltes não reagentes. E aqui, no caso, ela ficou com uma parte da argila, da argila sinterizada e aqui em cima então foi aplicado o esmalte vítreo. E todo este efeito de chocolate são os minerais que são incorporados ao esmalte na hora da produção. Tá certo, então você aí viu toda essa obra de arte e siga a recomendação da Lindacir e use sem moderação. E saindo do sul do nosso país, nós vamos subir um pouquinho para o centro-oeste do Brasil. Estamos aqui em Goiás. Nós vamos conversar agora com o Nilson. Nilson, conta pra gente como começou esse processo. Como você olhou para alguma gaveta que ia para o lixo, olhou e falou, isso aqui pode virar uma obra de arte. Então, eu já fazia pinturas, né? Trabalho com pinturas e resolvi migrar para esse trabalho de reaproveitamento de materiais, que a base sempre é madeira, né? Tem outros materiais também, como metal, plástico, tudo a gente reutiliza. Mas a base sempre é madeira de reutilização, de demolição, resto de marcenaria, resto de construção. E a gente passou a fazer todo o reaproveitamento, aproveitando até a sobra da sobra que seria descartada.
Tá certo. E você falou que usa outros materiais. Quais outros tipos de materiais são reutilizados e outros materiais estão presentes aqui em algum material que você fez? Sim, também tem aqui, por exemplo, essa peça que tem um movimento, a gente reutiliza o fio de internet, né, o cabo de internet que seria descartado também. E também como pedaços de concreto, como essa peça, que é um pedaço de concreto, né, que é parte de uma demolição, também aproveitamos, porque a própria peça já dá a ideia de uma nova direção para ela. Tá certo, como você falou, a base sempre de madeira. Aqui a base dela é de madeira, vemos aqui também um parafuso. E se você acompanhar, temos um menino aqui soltando pipa e acompanha o fio. Chega lá em cima na pipa, feita com o cabo de internet, que provavelmente seria descartado no lixo. E nisso, outra pergunta também. Só as grandes peças, como por exemplo uma gaveta, uma porta de guarda-roupa, pode ser reaproveitada? Ou a sobra da sobra, aquela pecinha pequenininha que seria descartada, também tem uma reutilização para essa peça? Sim, geralmente as partes maiores são a base de cada peça, mas acaba que qualquer tipo de sobra a gente torna aproveitá-las fazendo pequenos detalhes em cada peça. E a gente tem alguma obra de arte aqui para demonstrar para o nosso público? Essa, por exemplo, a roupa no varal é a sobra da sobra. São pedaços mínimos que seriam descartados dessas partes maiores e a gente consegue reaproveitar. Tá certo, então, você viu aí várias obras de arte de materiais que provavelmente seriam jogados no lixo e se transformaram em lindos acessórios para a decoração. Pode até decorar aí a sua casa. E assim o nosso programa encerra o tour pelo Brasil. Gente, coisa mais linda a arte aí do Nilson de Goiás. Eu amei demais, viu, Nilson? Parabéns pelo seu trabalho. E como eu sempre falo aqui, eu admiro demais a criatividade dos artesãos. Foram eles que inventaram a sustentabilidade. Como eles reciclam, né, gente? Temos muito a aprender com eles. Parabéns para todos os artesãos que participaram aí da reportagem e que participaram do Salão do Artesanato aqui em São Paulo e também a nossa equipe por esse lindo trabalho que a gente mostrou aqui hoje. Bem, agora a gente vai a mais um breve intervalo, mas nós já voltamos. Continue com a gente. Nosso programa de volta mais uma vez. Boa tarde para você. Obrigada pela sua companhia e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente já viu muita coisa bacana aqui hoje, né? Todo esse conteúdo que a nossa equipe de produção preparou com todo carinho para você que está em casa. E agora a gente fala de saúde dos rins. Qual será a importância da gente cuidar com muito amor e carinho também dos nossos rins, hein? Bem, quem vai responder isso pra gente é o doutor Elias Flato, nefrologista, que já está aqui no nosso estúdio. Obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Clara, pelo convite. Doutor, antes de qualquer coisa, né, nosso assunto é saúde dos rins. Então, para que todo mundo entenda, explica pra gente qual é a importância dos rins na nossa vida. Qual a função deles? O rim participa no equilíbrio de todo o organismo, de funcionamento dos demais órgãos. Então, ele responde pelo controle do que deve entrar e do que deve permanecer e o que deve sair. Então, a quantidade de água, hormônios, os eletrólitos que constituem o nosso sangue, todos eles precisam ser harmonizados com as nossas necessidades daquele momento. Então, o rim está o tempo inteiro trabalhando para que ele consiga detectar e responder para a melhor performance dos demais órgãos. Então, ele é importante localmente e sistemicamente. É isso aí. A gente tem a informação, não sei se o dado ainda permanece o mesmo, né? Mas
Pelo que eu vi, a fila de transplante de rim aqui no Brasil é a maior entre todos os tipos de transplante, é isso mesmo? O transplante, a população está envelhecendo, as doenças que antes matavam mais cedo levam a sequelas maiores, então a pessoa sobrevive por mais tempo e, consequentemente, o rim também vai sofrer com isso. Então, consequentemente, a necessidade de reposição desse órgão, seja através de métodos físicos, seja ela através do transplante, é uma necessidade que a gente já precisa discutir ela agora. É por isso que é tão importante a gente reforçar esse assunto, né? Tem até campanha já de conscientização, né, sobre a saúde dos rins, né? Exatamente. O mês do rim é o mês de março. Nós comemoramos muito pertinho do Dia das Mães, então às vezes a competição fica até injusta, mas os dois tudo é muito nobre para a gente discutir. Então a importância da discussão do rim é uma discussão para a saúde como um todo, porque a saúde debilitada do rim significa uma saúde global debilitada. É isso aí. Eu vi até esse outro dado, né, que diz... Foi um artigo publicado numa revista científica, Nature. A doença renal crônica deve se tornar a 5ª maior causa de morte no mundo em 2040. E é justamente por isso, porque a expectativa de vida é maior? Imagina que hoje o dado que a gente tem, estimativa, são dados americanos, não são dados nacionais, de que aqui nesse estúdio, com 10 pessoas, uma delas tem algum grau de alguma doença renal, da doença renal em si. Então, é algo que a gente não precisa nem olhar muito para frente, a gente tem que olhar para o agora, porque as pessoas já estão compadecendo desse tipo de enfermidade, que começa de forma muito sutil, praticamente sem sintomas. Por isso que o diagnóstico precoce dela, com uma busca ativa, é importante. É possível fazer diagnóstico precoce, doutor? Sim. A medicina consegue fazer um diagnóstico com exames muito simples encontrados em qualquer laboratório primário, desde a rede pública de saúde até na rede privada. Exames muito simples, que seria, por exemplo? Exame de sangue e de urina. O de sangue, básico de todo ano. Exatamente. Aquele periódico que a gente tem que fazer aquele periódico sempre. Que a mulher faz desde da primeira menstruação, e o homem que deve fazer, se não apresentar sintomas, a partir dos 35 anos como de rotina, podem ser incluídos e devem ser incluídos nessa pesquisa. O exame de creatinina no sangue e o exame de pesquisa de proteína na urina, microalbuminúria, são exames simples, de fácil coleta, que não exigem nem jejum. Então, qualquer hora, qualquer momento, é possível coletá-los. Ó, que bacana. E é importante fazer, né? Nefrologista é mais uma especialidade, que nós deveríamos visitar mais vezes? Não. O nefrologista, ele está voltado a casos mais complexos e de evolução desfavorável. Não é igual cardiologista, que a gente já começa a pegar no pé das pessoas. Gente, cardiologista todo ano. O cardiologista tem uma boa assessoria de marketing. Uma vez que a hipertensão, que é uma das principais doenças que acometem as pessoas, levam a consequências renais também. No Brasil, a hipertensão é a principal doença que leva a um envelhecimento acelerado do rim. No resto do mundo, o que ganha é o diabetes. Então, a gente está entre o endocrinologista e o cardiologista assessorando nos casos de evolução desfavorável ou evolução mais avançada. Eu cheguei a ver, doutor, que hipertensão, diabetes, muito ligadas à obesidade. Exatamente. Até porque o mundo está mais obeso, não é isso? Exatamente. Hoje, a dieta ocidental, que é rica em carboidrato, de gorduras poliinsaturadas, elas levam a consequências metabólicas no organismo que vão gerar, entre outras doenças, a doença renal crônica de forma sempre muito silenciosa. Sempre muito silenciosa. Casos de Por isso que é importante fazer esses exames anualmente. Exatamente. Ou em casos de sintomatologia. Sintomas renais, são todos eles não específicos. Por exemplo, aumento de pressão arterial pode ser uma doença renal,
como causa da hipertensão e não como consequência dela. Inchaço nos pés, espuma na urina e até mesmo mudanças de coloração da urina, mas não aqueles amarelos, cores escuras como marrom ou até mesmo vermelhos. Vermelho pode significar uma evolução da doença rápida, que difere daquela mais arrastada, que é a doença renal crônica. Quando você diz urina vermelha, tem sangue ali ou não? Sim, pode ter sangue ou pode ter algum produto de eliminação que foi eliminado do rim de forma inadequada. Então pode assemelhar a um vermelho, mas não necessariamente ser sangue. Então doenças até mais raras, mas que são causas de doença renal, como porfirias, podem alterar a coloração da urina para vermelho e não é o sangue por si só, na sua essência. É isso aí. Só lembrando a você que está em casa que nós estamos falando sobre como ter um rim saudável, sobre a saúde do rim, a importância de manter a saúde do rim justamente para evitar essas doenças crônicas que podem levar a um transplante, enfim. Quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto ao Dr. Flato, que está aqui com a gente? Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886. Doutor, inclusive eu falei aqui, agora, para evitar, que você venha a ter alguma dessas doenças, uma doença crônica, precisar fazer um transplante e até chegar à morte, doutor? Que eu vi aqui, inclusive nessa pesquisa, nesse artigo, que foi divulgado na revista Nature, que a 5ª maior causa de morte em 2040 será justamente essa doença renal crônica. A doença renal crônica, ela é o principal fator de risco cardiovascular, de uma aceleração de envelhecimento do sistema cerebrovascular. Então, é muito importante a detecção o mais precoce possível. Quando a gente vai falar dos exames, a qualquer momento pode ser realizada de forma periódica, junto com os exames habituais, assim como em casos de sintomatologia que você deve procurar um médico. A hipertensão e o diabetes, elas são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença renal. Então, é o que todo mundo já sabe, está cansado de escutar, mas que é sempre bom lembrar. A mudança do estilo de vida associado a hábitos saudáveis, então o abandono ao sedentarismo, o abandono ao tabagismo, uma alimentação equilibrada, ela é importante para a manutenção da saúde global e, consequentemente, evitar a evolução para uma doença renal crônica. E a hidratação, doutor? A hidratação, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. A ingesta hídrica, ela não tem não existe um número mágico para isso. E também não existe uma relação científica que mostre que a hiperidratação tem uma relação de rins saudáveis. O que a gente sabe hoje é que em algumas situações específicas é aconselhado beber mais água para ter um débito urinário maior, como a infecção urinária de repetição, muito comum em mulheres, e também a formação de cálculos renais. Nessas duas situações é importante que tenha um débito urinário maior de 2,5 litros por dia. Isso é a quantidade de água ou outros líquidos saudáveis que você precisa ingerir é maior que esse volume, porque a gente tem outras perdas de água associada também. Então, é algo que a gente gosta de falar, mas não necessariamente, e até em alguns casos, pode levar a algum dano. Aquele paciente que já tem uma insuficiência cardíaca ou que tem uma doença renal mais avançada, no caso de uma hiperidratação, ele pode não manejar bem esse excesso de líquido e acabar tendo complicações respiratórias por conta disso. Então, o mais importante é a razoabilidade. Vamos fazer o que é bom, de bom senso para tudo, a gente vai ter um resultado satisfatório, tanto para o rim quanto para os demais órgãos. É isso, é aquela máxima, Nada em excesso é bom nessa vida. Exatamente. Nem mesmo a água, gente. Nem a água em excesso é bom na vida. A gente sempre fala, tem que se hidratar muito, mas não em excesso. Só se tiver ali, tomar um pouco mais de água, se tiver uma perda muito grande. Exatamente. Por exemplo, enquanto a pessoa está fazendo ali uma atividade física, perdendo muito líquido no calor.
Exatamente. Em momentos em que tenha uma perda insensível, que a gente fala que é uma transpiração, ou é um caso de um evento infeccioso intestinal levando a um quadro diarreico. Nesses casos, sim, a ingesta hídrica ela é interessante. Que forma que a gente pode graduar isso? Através da coloração da urina, por exemplo. A coloração da urina mais transparente demonstra, na maioria dos casos, uma adequação do estado hídrico. Ao contrário de uma urina mais amarelada, tendendo até o laranja, precisa de atenção, precisa aumentar a hidratação. É individual mesmo, né? E tem coisas que precisam ser evitadas, alguns alimentos, né, bebidas que precisam ser evitadas. Você falou, né, dos ultraprocessados, é geral. Aí eu queria saber também, por exemplo, assim, café, algum tipo de chá, alguma coisa que precisa ser evitado para não estimular mais, assim, o surgimento daquele problema? Sim. Os ultraprocessados que contenham sódio em excesso ou fósforo, que normalmente estão relacionados a mecanismos de conservação dos alimentos, eles devem ser evitados. Então, aqueles temperos artificiais ou alimentos de fácil processamento, isso é, só chegou, tirou da geladeira e colocou num cozimento rápido. Até os congelados? Até mesmo os congelados precisam ser evitados. Suco de pozinho. Meu Deus, eu já ouvi dizer que esse é um grande vilão. Tudo que for de fácil consumo, que não esteja no estado de conservação, por exemplo, numa geladeira, provavelmente ele é ultraprocessado e provavelmente ele vai contribuir com essa formação desse cálculo. O processo do cálculo em si, ele é um processo complexo que depende de mais de um fator. Então, tem muito gordinho por aí que não tem cálculo e tem muito magrinho que pode vir a ter. E esse pode ser também um caso alimentar. Então, a gente precisa avaliar caso a caso, mas de forma irrestrita, tudo que for de fácil preparo precisa ser repensado se realmente você está querendo levar isso para a sua saúde. Doutor, eu vou fazer uma pergunta totalmente leiga, tá? Não sei até se é uma pergunta meio ignorante, mas vou fazer mesmo assim. Não, fica à vontade. Uma infecção de urina, por exemplo, na mulher, recorrente, ou o cálculo renal recorrente ali no homem, né? Estou fazendo essa distinção justamente pela mulher ter mais facilidade de ter a infecção de urina e o homem o cálculo. Se for muito recorrente, os episódios, né? Se forem recorrentes aí nesses pacientes, isso pode evoluir para uma doença renal crônica ou não tem nada a ver? Sim, claro. Pode uma ótima evoluir? Pergunta. Qualquer lesão renal recorrente, ele pode causar cicatrizes no órgão que vão diminuir a funcionalidade dele e, consequentemente, evoluir para uma doença renal crônica. É como se fosse um corte numa pele. A pele vai cicatrizar se você tomar as condutas necessárias, só que ela não é a mesma pele. Ela é mais esbranquiçada, ela tem uma textura diferente, ela tem uma sensibilidade diferente, então ela perdeu parte da função dela. Toda vez que o rim sofre uma injúria, seja ela cálculo, seja ela infecção, uma pressão muito alta, uma glicose descontrolada de forma persistente, levando a uma cicatriz, ele perde uma função. Depende da gravidade e do tempo que foi exposto, a doença se torna mais grave. É isso aí. Daí a importância da descoberta precoce, né? Da doença, do tratamento precoce. E por isso, tentar aí todo mundo lembrar de fazer um exame de sangue, de urina todos os anos, não é isso, doutor? Se possível, sim. A gente tem algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp, doutor. Vamos colocar uma primeira pergunta na tela. Carlos Souza pergunta: olá, tenho 25 anos, comecei a sentir dor lombar. A urina ficou escura e por isso fui ao pronto-socorro. Fiz exame e deu alteração na quantidade de creatinina e ureia. O médico disse que estou com infecção urinária, mas eu gostaria de saber se eu devo me preocupar com a insuficiência renal. Sim. Obrigada, Carlos, pela pergunta. Você já disse aqui que é importante, né? Infecção de urina em homens. Exatamente. Esse é o primeiro highlight que a gente tem. É um homem com infecção urinária. Alguma coisa errada está. Pode ser uma coisa não tão complexa como uma infecção sexualmente transmissível, como pode ser uma condição de alteração anatômica levando a uma alteração renal. Contudo, casos
leves de infecção urinária não trazem uma repercussão de ureia e creatinina. Precisa ser um quadro, uma infecção mais séria ou uma doença até mesmo pré-existente. Então, seria muito importante, após o término desse tratamento, procurar um auxílio de especialista para determinar qual é a ordem correta e o que precisa ser feito para evitar a progressão disso. Inicialmente, o urologista. Nesse caso, o urologista, e se o urologista confirmar que existe uma cronificação da doença, precisa passar para o nefrologista também. Importante a informação, né? Obrigada, Carlos, pela sua participação. Temos mais uma pergunta para colocar na tela, por favor. Gabriele Farias pergunta: é normal perder peso durante a diálise? Minha mãe sempre sai mais magra da sessão. Nesse caso, a diálise ela tá tentando substituir parcialmente a função dos rins. O rim tem uma função muito complexa, a diálise não consegue completamente repor o que está acontecendo. Mas uma das funções da diálise é retirar a água em excesso, que a pessoa não consegue mais eliminar através dos rins por conta da perda da funcionalidade. Então, não é um magra entre aspas. Ela está, na verdade, perdendo água. E aí a gente tenta, na diálise, um dos objetivos é tentar chegar no peso seco, que a gente fala, isso é, sem a sobrecarga hídrica, porque essa sobrecarga hídrica é um peso a mais para o coração, para o sistema cardiocirculatório trabalhar. Então, a diálise retira esse excesso e o coração e o sistema circulatório trabalha com uma sobrecarga menor. Então, é por isso que ela sai, entre aspas, mais magra. Sempre acontece assim, então, com todos os pacientes que fazem diálise, sempre saem um pouquinho mais enxutos. Por incrível que pareça, do que eu escuto muito no consultório, no hospital, mas eu faço tanto xixi, então eu não tenho problema renal. Uma das primeiras manifestações de doença renal é o que a gente chama de isostenúria, que é a incapacidade do rim concentrar a urina. Então, é aquele paciente que está indo mais vezes ao toalete, urinar, inclusive no período noturno. O rim não está conseguindo concentrar a urina e um dos motivos possíveis é que o rim já tem sinais de um grau de disfunção renal que leva ele a ir ao banheiro urinar mais vezes. Isso não significa, portanto, saúde dos rins. Olha só, é importante saber disso, né? Bem, doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Vou deixar aqui o seu Instagram, @Clínica Nefro, é isso? Clínica Enefro. Enefro, Exato. @Clínica Enefro, que está aí na sua tela, você está vendo aí na sua tela. E também tem o WhatsApp, DDD 11, número 94013-94013-0333. 94013-0333, DDD 11, é o seu contato, né, doutor? Isso. Amém, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de levar informação, saúde para todos. Com certeza. A você que participou aqui do nosso programa, eu agradeço muito a sua participação. A quem a gente não conseguiu responder, eu peço perdão, mas agradeço a participação também. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o resto da sua tarde. Beijo grande para você e para sua família e até a próxima. Tchau, tchau.